Jornada Retrô, Saúde e Adoração. Parte 2. 8 dias para ter saúde nutricional. Décimo primeiro dia. Alimentação natural, quebrando mitos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Quando falamos em hábitos saudáveis, todos pensam em dificuldades, em alimentação deficiente, riscos nutricionais. Na verdade, existem vários mitos e preconceitos em relação à alimentação vegetariana. A alimentação não é saborosa, é mais cara, é incompleta, há pouca variedade de alimentos, não podemos viver sem carne ou leite, enfim, que essa é uma alimentação de risco. Todos esses são conceitos equivocados e são também comprovadamente falsos. O que diz a sabedoria divina? Onde está o nosso entendimento? Estamos sendo reconhecidos como gente sábia e entendida? Vamos começar pelo preconceito de que não podemos viver sem leite. Para início de conversa, cada espécie tem a fase para alimentar-se de leite, passando depois a outros tipos de alimentos à medida que os seres se desenvolvem. Só o ser humano insiste em continuar usando o leite e de outra espécie após a fase de amamentação. Isso ocorre por hábito e não por necessidade, pois os diversos alimentos que ingerimos contêm proteína e cálcio de forma suficiente a atender nossas necessidades. O medo da falta desses nutrientes é totalmente infundado para aqueles cuja alimentação é constituída de vegetais, principalmente cereais integrais e hortaliças verdes. Além disso, a digestão do leite exige a presença de bactérias existentes no trato gastrointestinal de bebês e crianças, cuja quantidade vai sendo reduzida à medida que crescem, tornando inviável o completo aproveitamento do leite. Sendo assim, caso haja uso de laticínios, é aconselhável que seja na forma de iogurte para o melhor metabolismo e absorção pelo organismo. Quanto à ideia de não podermos viver sem carne, seria desacreditar da orientação divina sobre o alimento ideal ser o de origem vegetal. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis 1, verso 29. Em nossos dias, há um grande movimento em favor do vegetarianismo em revistas, pela televisão e sites da internet. Além disso, temos a própria história da humanidade, individual e coletivamente, apontando para os benefícios dessa alimentação. Isso podemos ver nos povos indianos, chineses, vietnamitas, cuja alimentação é baseada em cereais, frutas e vegetais em geral. O povo indiano, conhecido pela sua índole pacifista, teve como exemplo maior o líder Mahatma Gandhi, responsável por uma mudança na história mundial. Entre os chineses, observamos uma grande nação em número, capaz de se suster graças ao consumo de 2 grãos, arroz e soja, a ponto de convencer outros povos da riqueza desta leguminosa. Os vietnamitas venceram uma guerra contra os Estados Unidos, nação com maior avanço tecnológico do mundo, alimentando-se basicamente de arroz e frutas. Esses povos têm outras religiões e, no entanto, vivem a realidade determinada pelo Criador há 6.000 anos no passado. Tudo isso sem carne. Quanto à variedade, esse é o argumento mais fraco de todos. Quem se alimenta de modo onívoro geralmente consome carnes e cereais refinados.
pão pela manhã, feijão, arroz e carne no almoço e jantar semelhante a uma das 2 refeições, acrescentando sopa. Usam refrigerantes e lanches rápidos e, quando tomam suco, são industrializados e engarrafados. Pensam que comem frutas e vegetais, mas estão longe do ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda 9 porções de vegetais por dia, entre frutas e hortaliças. Os vegetarianos usam abundante quantidade de frutas, hortaliças, folhosas ou não, cereais integrais, raízes, sementes, o que lhes oferece uma variedade maior. Nesse caso, a oferta de nutrientes como vitaminas, sais minerais e proteína são de superior qualidade. Os alimentos de origem vegetal oferecem tudo o que o ser humano precisa para ter uma alimentação saudável, completa e equilibrada. Pare, medite e ore. Você fica incomodado quando esse assunto é abordado? Como pode perceber, o regime vegetariano é um dos hábitos que deveria ser adotado por todo aquele que quer ter melhores condições de saúde. Tendo boa saúde, você poderá fazer mais pela causa do Evangelho e terá mais clareza de pensamento. Você é vegetariano? Se não, por quê? Fale para o Espírito Santo a respeito de suas dificuldades para adotar essa recomendação. Caso prefira uma margem de segurança maior, adote a alimentação ovo-lacto-vegetariana, lembrando de usar ovos sem hormônios e não cometer excessos nos 2 primeiros itens. Ovos no máximo 2 vezes por semana e laticínios só desnatados. Nos casos de intolerância ou alergia, prefira o leite de soja desenvolvido inicialmente por um médico adventista na China, na década de 70. O Dr. Harry Miller foi cirurgião e missionário e até os 90 anos trabalhou como consultor para a Organização Mundial de Saúde. O sabor da alimentação natural é bem diferente do sabor dos alimentos cárneos e vai levar um tempo para você se acostumar com o sabor suave das frutas e hortaliças. Aproveite para fazer um jejum de sucos e use bastante água nos intervalos, limpando suas papilas gustativas e familiarizando-as com os novos sabores. Pare, medite e ore. Faltam 29 dias para o reencontro. Gostaria de fazer um teste adotando a dieta vegetariana até o nosso próximo encontro? Quem sabe você passa a apreciá-la e poderá ser um vegetariano em definitivo. Fale agora com o Espírito Santo sobre isso. Ele vai ajudá-lo a tomar a decisão correta. Prepare alimentos de forma simples e abuse dos temperos como alho, cebola, tempero verde em geral e cominho, se não houver intolerância. Quanto ao custo dessa alimentação, se você a considera realmente mais cara, eu ousaria fazer a pergunta de Eunice Leme, abre aspas. Então Deus errou desde o princípio? Fecha aspas. A sabedoria deve ser usada ao preparar a refeição, considerando a região do país que o produz e a época do ano. Na região nordeste do Brasil, a comida deve ser baseada em produtos locais como o milho e a castanha de caju. Se for no sul, o pinhão é mais comum. E no norte, use a castanha do Pará ou castanha do Brasil, como é conhecida no exterior. A mandioca pode ser encontrada em toda a América do Sul, apenas com denominações locais como macaxeira no Pernambuco e aipim na Bahia, mandioca e guacamote nos países hispânicos. Assim também é o caso do milho ou maíz. A dupla feijão com arroz é fantástica, sustentou-nos por tantos anos e agora vem sendo abandonada pela população brasileira com prejuízos à saúde. Mantenha-se fiel. Evite alimentos com excesso de agrotóxicos, como batata inglesa e morango. Substitua-os nas receitas por produtos similares e utilize os temperos aos quais você está acostumado. Quando comprar vegetais, prefira os menores, sem rachaduras e com coloração uniforme, principalmente no caso do tomate, cenoura, beterraba e rabanete.
Ao fazer seus cálculos, lembre-se de considerar seus gastos com medicamentos, faltas ao trabalho e à escola, com as dores de cabeça e outros incômodos diários que roubam o prazer de viver. Por fim, o segredo para tornar a alimentação saborosa, além de usar os temperos frescos e do jejum sugerido para redescobrir o real sabor desses alimentos, é viver com sabedoria e colocar seu coração nesse projeto de vida. Também fazer essa alimentação com amor, com o mesmo amor que o Criador sentiu ao criá-la para você, para a sua saúde, seu prazer e seu bem-estar. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, versos 13 e 14. Lembre-se, Deus pode até aceitar a minha ignorância, mas Ele não aceita a minha falta de sinceridade. Para não cair na tentação de querer enganar a Deus, a receita infalível é: queres ficar são? João 5,6 manda-vos levantar em saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede na palavra do Salvador. Ponde vossa vontade ao lado de Cristo. Determinai servi-lo e, agindo em obediência à sua palavra, recebereis forças. Seja qual for a má prática, a paixão dominante que, devido à longa condescendência, prende tanto a alma como o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele comunicará vida aos seres mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, verso 1. Porá em liberdade o cativo, preso por fraqueza e infortúnio e pelas cadeias do pecado. Ciência do Bom Viver, página 85. Ao final desta jornada, teremos o reencontro online. Será um dia de vitória, louvor, testemunho e gratidão. Portanto, não esqueça de orar por 5 pessoas amigas ou da família que ainda não são cristãos, caminhar diariamente, tomar de 6 a 8 copos de água por dia, dormir de 6 a 8 horas por noite, colocar em prática o que aprender cada dia. Você está com algum hábito tão enraizado que não consegue vencer? Vá agora à fonte ilimitada do poder. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865.